Não posso mentir antes de começar a pregar, né? Queridos, que felicidade estar aqui. Hoje eu vou falar um negócio para os pais. Se esforcem e mandem os seus filhos pro retiro da base. Porque hoje eu vendo Fê, um pastor cheio de Deus, andando com salva. Quando ele estava lá, não era lá. Nós não imaginávamos, mas profetizávamos. E hoje, receber a oração dele, que nós vimos tão jovenzinho e hoje é um homem de Deus, vale a pena. Então às vezes é um esforço para alguns, mas façam isso pelos seus filhos. Meu filho, eu estava falando com a Pri agora, eu não vejo a hora de poder mandar ele já para que ele possa viver tudo isso. Queridos, vocês estão felizes ainda? Lá no Acre tem um lugar para você lá esperando. Então se quiser nos visitar, será muito bem recebido. É logo ali. E nós estamos numa semana profética. Vocês já estão sentindo o calor do Acre. É mais ou menos o que vocês estão vivendo aí. Só que todo dia. Queridos, é uma alegria. O Acre é um povo lindo. A Poema Acre é uma igreja maravilhosa, uma igreja linda. Uma igreja que os teus irmãos estão lá queimando por Jesus. Como o Fê falou, nós estamos lá já há bastante tempo. Esse ano faz 14 anos que nós saímos aqui de Mogi das Cruzes e fomos para lá, só com uma palavra e o coração queimando. E foi muito bacana, eu estava ali, os meus amigos, pastores aqui da casa oraram por mim. E Deus falava enquanto ele estava orando, que nós somos uma família. E não importa a distância geográfica, nós estamos juntos. Isso é maravilhoso, queridos. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E essa palavra, ela nasceu numa circunstância muito adversa. Quem estava aqui no Poema Conference em novembro do ano passado? O Fire Refine, que mudou de nome. Nós que estamos longe aguardamos esse momento o ano inteiro. Então vieram quase 20 pessoas lá do Acre. E eu e Priscila, como pastores da Poema lá, organizamos tudo. Vimos passagem, fizemos reuniões com eles, onde vão ficar, fizemos tudo. E compramos as passagens lá é bem caras. E nós investimos e fizemos tudo e contando os dias para chegar. E daqui a pouco você vê um arrumando a mala, postando alguma coisa, o outro falando, tá chegando a hora. E chegou a hora, e nós começamos a arrumar nossas malas também. E nós iríamos vir para cá quarta-feira, começava sábado, mas nós sairíamos de quarta para quinta. E quando foi quarta-feira, arrumando as malas, literalmente arrumando as malas, o João, meu filho, ele começa a ficar febril e a febre aumentar. Eu falei, nossa, viajar com ele com febre não vai ser legal. Vamos pelo menos no médico ver se é alguma coisa, se é alguma infecção, tem que tomar algum antibiótico, alguma coisa. E levamos ele antes. A Pri parou de arrumar as malas, nós paramos e levamos ele na quarta-feira. Aí chegamos no médico e eu já planejando tudo. Não, ele vai receitar o remédio quando chegar aqui em São Paulo. Eu tô falando lá em São Paulo. Eu deixo ele na casa dos meus pais, vai ficar tranquilinho. Beleza. E aí o médico, examinando ele, falou, vamos pedir uns exames. E aí ele fez um exame e saiu o resultado. Ele estava com influenza A, que é o tipo mais transmissível da influenza.
e a febre aumentando, e o médico falou: olha, não dá para viajar assim, porque é muito transmissível. E a Priscila começou a tossir também. Ele falou: vocês vão ter que entrar com a medicação agora. E aí nós fomos para casa, assim, sem entender. E a Pri já falou assim: não, Manu, vai você, recebe tudo que Deus vai fazer lá. Eu fico com o João aqui em casa, não tem problema, eu vou ficar com ele aqui numa boa. Ele vai se recuperar, eu também. E você recebe, depois derrama sobre as nossas vidas. E eu estava no meu quarto falando: Deus, e aí? E Deus falou assim: não é para você ir. Eu quero fazer algo sobre o povo acreano sem você estar lá. Porque o que eu tenho para Poema Acre não está sobre a sua vida, está sobre uma família. Enquanto você estiver presente, eles vão se apegar a você, mas sem vocês lá, eles vão se apegar à família Poema. E foi maravilhoso, falando agora. Mas na hora eu falei: mas precisava deixar eu reservar hotel, alugar carro, chegar no dia, era só ter falado: não vai antes. Não fazia sentido. E aí nasceu essa palavra no meu coração: não faz sentido, mas se Ele falou, é melhor obedecer. Então esse é o tema da mensagem de hoje. Não faz sentido, mas se Deus te falou, obedeça, queridos. Obedeça, que é o melhor que você vai fazer. Eu quero pregar lá em Atos capítulo 9. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 10. Eu vou lendo por partes. Só para explicar, aqui nós estamos na vinda de Paulo, na ida de Paulo a Damasco. Ele estava indo atrás daquilo que eles chamavam a seita dos que se chamariam no capítulo 11 cristãos. E ele está vindo de Atos 7, quando Estevão é martirizado, e ali começa uma perseguição aos cristãos, e eles são espalhados, e Paulo sai com cartas de liberação, de prender, e ele vai perseguindo. E no capítulo 9 nós conhecemos a história de Deus aparecendo a ele na estrada de Damasco. E aí acontece algo no capítulo 9, no versículo 10, que eu quero começar falando por aqui por vocês. Nesse versículo diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pelas mãos até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Queridos, aqui nós vemos um cenário assustador. O maior perseguidor dos cristãos tem um encontro com Deus, mas ele está lá, cego, tendo que ser sido levado para uma casa, ali sem comer nem beber por 3 dias. Só que ele carrega um nome. Ele ainda é Saulo, ele ainda é o perseguidor para as pessoas. Ele ainda é o cara que todos temiam. Só que agora ele estava cego. Ele não sabia mais o que iria acontecer, quem ele era. E ele começa a orar a esse Deus. A Bíblia fala que ele começa a orar. Mas pensa no cenário. Um cenário difícil. Talvez um cenário tão difícil quanto você está enfrentando na tua família. Talvez um cenário tão difícil quanto você está enfrentando no teu trabalho. Talvez um cenário tão difícil quanto você está enfrentando no teu casamento, nas tuas emoções. Só que no meio disso tudo, existia um homem chamado Ananias. E era um homem comum. A Bíblia diz no versículo seguinte:
em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão e disse: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. Sabe quem Deus escolheu? Não foram os apóstolos, não foram os hypados, não foram os mais importantes, não foram os mais aplaudidos. Mas há uma inferência bíblica, não é algo explícito, mas se você parar para analisar, você vai entender que Ananias tinha um diferencial. Provavelmente Ananias tinha intimidade com Deus, porque quando Deus chama ele, ele fala: aqui estou, Senhor. A Bíblia fala: e chamou o Senhor em uma visão. Imagina Deus vindo até você de alguma forma mirabolante. O que nós faríamos? Como nós nos comportaríamos? Talvez ligaríamos logo o celular para tentar captar alguma coisa. Talvez postaríamos nas redes sociais. Talvez queríamos fazer algo para que todos soubessem. Mas Ananias não. Ananias diz: estou aqui, Senhor. Sabe o que isso significa, querido? Provavelmente que essa não é a primeira vez. Ele não se espantou. Ele tinha intimidade. Para Deus mudar cenários improváveis, para Deus mudar cenários que não fazem sentido algum, não são os mais hypados que Deus busca, não são os mais aplaudidos, não são os mais importantes, são os íntimos. São os íntimos. São aqueles que se relacionam com Deus. São aqueles que ouvem e respondem. E o Senhor começa a dizer: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. E ele, eu acho que ao ouvir isso inicialmente, ele falou: agora chegou minha hora. Deus falando comigo para me dar alguma coisa, para entregar alguma coisa ao meu coração. Ele está me dando um destino, Ele está me dando uma vocação. E ele continua, e eu acho que o coração dele, isso é um achismo meu, eu acho que o coração dele estava queimando até essa hora. E ele falou: olha, e pergunte por um homem, só que é um homem de Tarso. Daí ele, chamado Saulo. Ele está orando em uma visão, e ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Na cabeça de Ananias, querido, não fez sentido essa frase. Saulo de Tarso não pode estar orando. Saulo de Tarso, ele está perseguindo. Não faz sentido. Não faz sentido não vir na principal conferência da nossa família espiritual. Não faz sentido largar tudo aqui em São Paulo, família, casa, e morar de aluguel, como a Pri falou. Não faz sentido, querido. Não faz sentido talvez o que Deus está pedindo para você. Não faz sentido perdoar aquele que só fez mal para mim. Não faz sentido dar mais uma chance. Não faz sentido sair de um lugar e ir para o outro. Não faz sentido abrir mão. Não faz sentido semear isso. Não faz sentido. Mas quando eu me conectei a Poema em 2019 para 2020, eu ouvi uma frase do Lê que me marcou demais. Ele falou: olha, desconfie de profetas ou pregadores que falam: faz sentido para você? Fala alguma coisa, eu vou te falar, mas faz sentido para você? Queridos, nem sempre vai fazer sentido. Nem sempre a nossa limitação humana vai conseguir desenhar tudo e colocar na forma que cabe no nosso intelecto. Nós servimos um Deus que vê
além do que as circunstâncias mostram. E Ananias, ele responde: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que o invocam o teu nome. Talvez Ananias tenha falado: Jesus, eu sei que o Senhor é onisciente, mas só se passou batido aí, só se deixou escapar uma informação. Esse Saulo, se for o mesmo, Senhor, esse Saulo aí, ele persegue quem fala no teu nome. Essa pessoa aí não vale a pena discipular. Essa pessoa aí não vale a pena dar mais uma chance. Essa pessoa aí não vale a pena andar mais uma milha. Essa pessoa aí não vale a pena investir mais recursos. Essa situação, esse emprego, esse trabalho, essa cidade, esse casamento, esse filho, essa esposa, mas não faz sentido. Não vale a pena. Por tudo que ela fez, por tudo que ele já viveu. Não vale a pena perdoar. Você não sabe o tanto que eu sofri, Deus. Não vale a pena abrir mão. O Senhor não sabe o tanto que eu já fiz. Não vale a pena eu sair da minha zona de conforto e ir para esse outro lugar. Não vale a pena. Porque as circunstâncias mostram que não vale a pena. Não faz sentido. O Senhor, porém, disse a Ananias: aleluia, vá, Ananias, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, a tua limitação humana, ela não suporta a minha graça. O teu olhar humano não suporta o entendimento de que eu vejo além das circunstâncias. Esse casamento para você acabou, mas eu vejo a próxima página. Querido, isso é poema, meus amigos. Você está numa casa, queridos, que olha, se tem um lugar onde nós podemos saber que quem controla tudo e todos é Jesus. Então talvez não faça sentido você ter que caminhar mais uma milha com esse cara que só deu o problema. Mas Deus enxerga lá na frente e Ele fala: vale a pena, Ananias. Vale a pena porque para mim ele é um vaso escolhido. O que eu tenho para ele você não sabe. Mas lá em 2026 a Poema Acre vai conhecer quem é Paulo. Vai pregar sobre Paulo, vai falar sobre Paulo. Agora você vê um perseguidor, uma pessoa que faz tudo errado. Mas eu vejo, Ananias, o que você não vê. Então, querido, às vezes não faz sentido o que Deus está te pedindo, não faz sentido, mas se Ele está te pedindo, vale a pena obedecer a Deus. Obedeça. Obedeça, queridos. Eu lembro que o meu irmão não era da igreja, nada. Ele falou: o que você vai fazer lá? Não dá para você abrir uma igreja aqui? Tem fome aqui. Tem gente pobre aqui.
Eu falei: Gui, não são as circunstâncias que estão me levando para o Acre, meu amor. Eu estou indo por uma palavra. Eu não enxergo motivos para ir, mas o Deus que fala para mim, Ele vê o que eu não vejo. Querido, e depois de 14 anos, nós temos um diamante brilhando lá, e uma casa aberta chamada Poema, recebendo pessoas que ninguém querem receber, querido. E dando um destino em Deus e falando: olha, vocês são pedras preciosas, por mais que vocês ainda não vejam, Deus está te lapidando um diamante para o Senhor. Vocês são um poema para Deus. Mas eu não sabia de nada disso, querido. Eu não fui numa circunstância com a Pri. Nós fomos apenas com uma palavra. Não fazia sentido algum. Não fazia sentido algum. Mas obedecer, querido. Obedecer por fé não é alimentado por circunstâncias. Vocês estão felizes ainda? E aí vem um versículo que mais me ajudou na vida, ou um dos que mais me ajudaram. A Bíblia fala que então Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala assim: então. Esse então conecta o que Jesus falou antes. Porque Jesus falou quem era Saulo para ele, para Deus. Ananias então se posicionou. Sabe o que você precisa entender sobre essa circunstância? Sobre esse cenário devastador? É o que Deus pensa de tudo isso. Não são o que as pessoas pensam, mas o que Deus pensa do teu casamento. O que Deus pensa do teu trabalho, o que Deus pensa do lugar que você está, o que Deus pensa dos teus sonhos, o que Deus pensa. Porque se você souber, querido, se você ouvir, então começa uma nova estação para você. E de verdade, querido, eu entendo que 2026 é o ano do então para esta casa. É um ano de ativação de pessoas que estavam paralisadas pelo medo, pelas dores, paralisada por frustrações. Talvez 2025 foi para você ouvir o que Deus pensa de tudo isso. E 2026 é o ano do então, Ananias, vá. Então, Ananias, vá. Então, Ananias foi. Obedecer sem entender. Obedecer mesmo que não faça sentido. Obedecer mesmo que doa, querido. Mesmo que custe. Então Ananias foi. Entrou na casa. Como isso fala comigo? Ananias poderia chegar lá, só bater na porta e falar: Paulo está aí, Saulo está aí, tá? Então fala que Deus está curando ele em nome de Jesus, e sair correndo.
poderia encararmos as coisas que Deus está nos pedindo de uma maneira superficial. Mas Deus está te falando: entra na casa, encara esse problema, encara esse desafio, encara essa circunstância. Você precisa entrar, você precisa abraçar, você precisa mergulhar, você precisa tomar isso para a tua vida. Eu preciso fazer isso, porque senão nós seremos como aqueles bebês novinhos de 1, 2, 3 anos que vai a primeira vez no mar. E ele entra na praia e a onda vem e molha. E quando a onda vem, ele se assusta e volta para a areia, para o lugar seguro. E aí a onda volta de novo, ele vem e molha os tornozelos, porque existem águas que dão nos tornozelos. Essas águas são um lugar de brincadeira. Essas águas são os lugares das crianças, dos imaturos, que uma hora querem, outra hora não querem. Uma hora vai, outra hora não vai. Mas Deus está chamando os Ananias aqui dessa casa para mergulhar mais fundo, para chegar à rua da direita, entrar na casa e olhar para aquele homem. Chegou a hora de ter as mesas difíceis. Chegou a hora de falar assim: ei, não faz sentido as nossas finanças. Então senta aqui, vamos colocar no papel o que está dando errado. O nosso casamento não está legal, senta aqui, vamos conversar. Entrar de verdade nesse novo de Deus. Eu lembro de uma coisa. Eu tenho uma casa em Biritiba com a Pri. E nós falamos assim: vamos vender a casa. E aí com o dinheiro a gente já tem uma estabilidade para alguma coisa lá. E Deus falou: a tua dependência vai ser comigo. Você não vai vender a casa. Não faz sentido, querido. Mas desde o dia que nós descemos do avião, há 14 anos atrás, nunca nos faltou nada. Nunca você nos viu fazendo rifa, fazendo alguma coisa, postando na internet, campanha. Não, querido. Eu lembro que na associação nós cuidávamos de crianças em situação de vulnerabilidade. E um dia não tinha nada mais, e a Priscila falou assim: a gente dava café da manhã para as crianças, e aí elas tinham aulas no contraturno. Aquelas que estudavam à tarde tinham aulas na nossa associação de manhã, e as que estudavam de manhã tinham à tarde. Então elas tinham um café da manhã e um café da tarde reforçado. Era o que dava, com muito custo ainda, tínhamos que tirar do nosso bolso. Eram 25 crianças. E aí um belo dia a Priscila parou para mim e falou assim: amor, eu sinto que as crianças estão tão desnutridas. Eu falei: já vem. Eu não acredito. Eu falei: vamos dar almoço para elas? Eu falei: meu Deus, nós já não estamos conseguindo dar café da manhã, café da tarde, agora almoço. Como? E ela falou: amor, essas crianças são de Jesus, nós só estamos cuidando dela. Queridos, depois você pode perguntar para a Priscila. Não passou uma semana, uma mulher ligou para nós da igreja e falou assim: pastor, a associação tem documento? Documento tem. Ela falou assim: então faz algum projeto que vocês queiram e manda para mim, porque eu trabalho uma irmã minha trabalha no Ministério Público do Trabalho.
e a gente quer inscrever a associação, querido. Não passou uma semana, ela falou: pastor, a associação foi contemplada. Tem uma empresa chamada, não vou falar o nome da empresa, ela foi multada em mais de 1 milhão em dívidas trabalhistas. E agora tem uma lei que ela vai poder pagar em matéria-prima dela. E quase que eu falei o nome da empresa. A empresa trabalhava com frangos. E uma parte desse 1 milhão, eles poderiam pagar com frangos para alguma ONG ou alguma associação. Uma semana a gente começou a receber frango de todo jeito, querido. Frango a passarinho, filé de frango, hambúrguer de frango. E aí ela falou: e tem mais. Na época era 20 mil reais para montar uma cozinha industrial. Na época dava, há anos atrás. Querida, as nossas crianças começaram a almoçar tanto frango que eu já estava com medo de crescer pena neles. Eles comiam frango todo dia, e frango. E aí, que lindo isso, mano. Pessoas que não se encaixavam na liturgia da igreja, Tião. Falaram assim: eu posso fazer a comida para eles? Não faz sentido, querido. Se for aplaudir, aplauda Jesus, querido. E eu via a passagem da multiplicação dos pães e peixes acontecendo para aquelas crianças. E chegava sexta-feira, a Priscila fazia kit. Eles levavam frango de todo jeito para casa. Os pais vinham buscar. Tudo criança em situação de vulnerabilidade. Querido, nós começamos a ajudar nas alagações do Acre. Todo ano tem alagação lá. E eu sussurrei para Deus. Eu falei: Deus, todo ano a gente tem que ir atrás do bombeiro para... se a gente tivesse um barco. Querido, outra semana veio um irmão e falou: pastor, eu recebi uma promoção aqui, eu sou bombeiro, eu quero comprar um barco e um motor para a igreja. A Poema Acre tem um barco e um motor lá para ajudar na alagação. Não faz sentido até que você obedeça. Entra na casa. Entra na casa. Você precisa se envolver com o que Jesus tem para você. Não dá mais para ser superficial, querido. Entra na casa. Entrou na casa, impôs as mãos em Saulo. Se você ler o texto lá atrás, você vai ver que na visão que Deus deu, um homem chamado Ananias entrava e impunha as mãos sobre ele. Querido, Ananias, para obedecer a Deus, precisava entrar e impor as mãos. Sabe o que isso nos ensina? Quando você vai fazer o que Deus quer, você tem que obedecer 100%, não vale um pouquinho. Não vale 80% e 20% do meu jeito. Por quê? Que você não obedece a Ele em todas as áreas que Ele está pedindo. Mesmo que te custe, você precisa obedecer. Do jeito que Ele falou. Se Deus disse não para esse relacionamento, por que você está dando o teu jeitinho de dizer sim? Se Deus falou que não é dessa forma que você vai prosperar, por que você está querendo dar um jeitinho de prosperar dessa forma?
Se Deus mandou você entrar e impor as mãos, obediência é entrar e impor as mãos, mesmo que isso te custe. Mesmo que isso seja assustador. Mesmo que isso seja motivo de enfrentar o problema e sem saber o que vai acontecer. Agora tem algo que me intriga demais. Ele entra e impõe as mãos e ainda chama Paulo do quê? Irmão. Sabe o que se chama isso? Ousadia pela fé. Porque Saulo, ainda não é irmão de Ananias. Saulo, pela informação de Deus, ele se converteu. Não tinha ainda frutos, não tinha ainda motivos reais para ele acreditar. Os olhos dele ainda não tinham visto. Às vezes a gente perde pessoas por esperar muito tempo, dar frutos e que as coisas façam sentido, querido. Às vezes nós só precisamos ouvir de Deus quem a pessoa é. Ah, mas eu não vi nada ainda. Ananias nem tinha visto nada e chamou Paulo, o maior perseguidor, de irmão. Só faltou dar uma paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Saulo. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que não caminham pelas circunstâncias, mas caminham por uma palavra. Pessoas que não se movem pelo que vê, mas se move pelo que crê, pelo que ouve em Deus. Não ouve das tuas emoções, ouve da intimidade gerada com Deus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ah, como isso fala comigo. O custo da tua obediência nem sempre vai te beneficiar. Mas Ananias está disposto a obedecer para que aquele que não mereça receba todo o fruto da obediência dele. Você não vê Ananias sendo aplaudido. A Bíblia fala que Saulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser igreja de verdade? É enfrentar tudo, além das circunstâncias, para que outros recebam o sacrifício que você faz. Jesus, quando falava com Ananias, ele falava: tem alguém orando, Ananias, e você vai ser a resposta. Deixa eu falar um negócio para você que você nem talvez se ligou. Para você estar aqui, alguém orava por você e precisou de Ananias serem a resposta da oração de alguém. Talvez a tua família não vai te aplaudir, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo através da tua obediência. E glorificado seja o nome do Senhor.
Talvez o teu trabalho não vai te promover, mas que eles sejam prósperos pela tua obediência e oração a Deus, e glorificado seja o nome do Senhor. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração? A obediência dos filhos, além da circunstância, gera restauração de visão. Começa a voltar a ter clareza nas coisas. Caminhos tortuosos vão começando a ver. As escamas começam a cair, porque Ananias saiu do seu lugar de conforto, obedeceu ao Senhor integralmente. E as escamas caíram, e houve uma restauração da visão. E ele passou a ver novamente. Poema Taubaté se prepara para uma temporada de reconciliações aqui nessa casa, em nome de Jesus. Pessoas vão voltar a ver novamente. Ei, tem pessoas que se desviaram, que o lugar deles é aqui ainda, é essa família ainda. E se você voltar a ligar, se você insistir um pouco mais, se você caminhar mais uma milha numa direção de Deus, as escamas cairão e eles enxergarão novamente. E depois levantou e foi batizado. Sabe o que diz, querido? A obediência dos filhos, além das circunstâncias, gera transformação de vida, mudança de postura. Os prostrados se levantam, os paralisados se levantam e morrem para esse mundo e ressuscitam com Cristo Jesus. E recuperam as suas forças e passam a conviver com os discípulos. Agora presta atenção nisso aqui, queridos. Pela obediência de alguém, Saulo passa da morte para a vida, que é o que simbolizava o batismo. Sabe, um erro que nós estamos cometendo como igreja, nós estamos normalizando essa mesa. Essa mesa da ceia tem se tornado normal, um ritual da igreja evangélica. Não tem sentido um justo, um íntegro, morrer por aqueles que não mereciam. A Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Não tem sentido um Deus encarnado se tornar maldito aos olhos humanos. Não faz sentido. Mas Deus sabia que lá na frente a morte traria vida, porque Ele venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou.
pagando o preço através do sangue e nos dando uma nova vida através do seu corpo. A culpa que estava sobre nós, ele levou naquele madeiro e não fazia sentido para os homens, mas nós, pela graça de Deus, recebemos. Tudo isso que eu falei para vocês só se torna possível porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os meus olhos não vão querer perdoar, o meu coração humano não vai querer perdoar, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e o sangue dele nos lava, nos purifica de todo o pecado, e o pão, que é o pão vivo que desceu do céu, nos alimenta e vive em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando nós nos reunimos nesse momento, querido, não pode ser um ritual, não pode ser uma coisa normal, tem que ser um rompimento de esperança para você, que você tem um Deus que habita em nós, o Deus Espírito Santo habitando em nós e nos dando esperança para olhar além das circunstâncias. Se coloque de pé, queridos, por favor, você que pode. Se o ministério de adoração quiser ir subindo, mas eu queria que você não perdesse a atenção. Eu estou sentindo muito forte no meu coração, mas muito forte. Eu peço ajuda depois dos pastores aqui. Eu não fiz isso de manhã, não fiz isso à tarde, mas eu estou sentindo muito forte, querido. De orar por pessoas que não estavam mais enxergando. E essa noite Deus está derrubando as escamas e eles voltando a ver. Querido, como um símbolo de apontamento para o que é a estação que nós viveremos, como o poema Taubaté, escorrendo por todas as poemas em nome de Jesus. Eu quero orar por você hoje, que quer se reconciliar, querido. Feche os teus olhos. E quando eu falo fechar os olhos, não tem nada místico. É só para que a tua atenção não seja roubada com coisas que não importam agora. Eu queria chamar você, se você sente teu coração queimando para se reconciliar, ser abraçado por essa casa, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu sinto muito forte em orar por reconciliações aqui. Deus, Ele quer te levar para uma nova estação. Então saia do seu lugar e venha. Não são uma nem duas, queridos, são muitas pessoas. Tudo que está prendendo as vidas de virem à frente, bata em retirada em nome de Jesus. Solta eles para que eles venham. Toda timidez, toda expectativa humana seja quebrada em nome de Jesus. Eu vou começar a orar e se você for sentindo, vai vindo. Pessoal que quiser me ajudar orando com eles, por favor, queridos, saiam e venham orar com eles. De repente dar um abraço, profetizar algo. Isso, pode ir invadindo aqui. Oh, ministério de adoração, pode ir.
Tem mais pessoas aqui, ó, se puderem me ajudar orando com elas aqui. Xerereia, serereia, ramas.